Mas, pelo menos com as pessoas que nós pudemos ter a oportunidade de estarmos juntos. Por vezes as pessoas dizem que o Natal é uma data, como a comemoração do início do ano é outra data simples. Claro que nós não vamos discordar, mas nós podemos fazer esses momentos extremamente importantes para as nossas vidas, não é verdade? Através de nós lembrarmos das pessoas queridas que por vezes não estão conosco, de nós nos juntarmos, por vezes, numa oração para o verdadeiro aniversariante, né? Esquecendo das brigas pela coxa do peru e coisa do gênero, né? Ou do presente que a gente não ganhou o que queria e coisas do gênero. Na realidade, isso é apenas uma data, mas é um momento que nós podemos aproveitar, como agora nós vamos aproveitar a passagem do ano. Em relação de nós podermos nos confraternizar, de nós mandarmos pensamentos, vibrações e energias boas para os outros, na condição de que tudo aquilo que nós fizemos para alguém, nós fazemos para nós mesmos. Então, desejar o bem para as pessoas, passar esse início de ano, iniciar o ano com bons pensamentos, faz com que essas energias todas que nós estamos enviando reverberem em nós inicialmente, e depois saiam de nós numa condição que hoje nós conhecemos já de há muito de tecnologia para entendermos como funciona em nós mesmos. Quando nós pensamos, os pensamentos por nós emitidos reverberam no nosso próprio campo mental. Todos nós criamos uma redoma, aonde aquilo que pensamos bate, volta nesse processo de reverberação, fortalecendo aquilo que nós pensamos e, ao mesmo tempo, predispondo as ligações às criaturas que pensam de forma semelhante. Ou seja, é um roteador, eu sou um roteador, nós somos roteadores ambulantes, que a ligação se dá pelo conhecimento do password que o outro tem do nosso através da condição daquilo que ele vibra, como nós temos do outro. É fácil entender isso, né? Ligação wireless, total. Nós nos ligamos totalmente sem cabo, sem fio, através desse processo, porque é magnetismo puro. E atraímos e somos atraídos por aquilo que nós gostamos, por aquilo que nós pensamos. Não o pensamento que é rápido, mas aquilo que é fruto do nosso desejo. A lição de hoje tem tudo a ver com o assunto que nós iniciamos. Ela está, como o Luiz já disse, no capítulo 61 do Fonte Viva, que é uma das obras de tantas outras no mesmo estilo de Emmanuel, o mentor de Chico Xavier. Esse não é um livro, às vezes as pessoas tratam o Fonte Viva, ou o Caminho, Verdade e Vida, o Pão Nosso, o Vinha de Luz, o Palavras de Vida Eterna e mais uma ou outra obra dentro desse estilo, as pessoas tratam como se fossem livros de mensagem. Ele é muito positivo para nós utilizarmos desta maneira, mas na realidade eles são livros de estudo. É tão interessante porque nós conversávamos com o Luiz a respeito dessa característica de estudar através dessas obras, do própria característica do Espírito Emmanuel. Todos nós temos características que, apesar de estarmos reencarnando em países diferentes, cujo inconsciente coletivo é diferente, nós temos determinadas características. Emmanuel nos mostra isso desde a reencarnação, como o Frei Damião no livro Renúncia. Quem já leu Renúncia aqui vai se lembrar do Frei Damião, aonde ele fica amigo da Alcione, aquele espírito, não vamos contar o livro todo aqui, e nem o final dele, mas a Alcione sai de... É tão interessante esse início da obra, do livro, e também essa característica desse espírito, porque é marcante nas suas obras. Alcione sai de uma esfera, de um globo, de um planeta, e vem para a Terra, demora 15 anos, mais ou menos, reduzindo o seu padrão vibratório para poder reencarnar na Terra,
E é tão incrível verificar nessas obras de Emmanuel que Alcione vivia nesse outro globo, que é também um globo, uma região gerenciada por Jesus. É impressionante, né? Porque Jesus é o Senhor do nosso planeta, mas com uma condição evolutiva tão gigantesca que ele também administra outras regiões. E Alcione vai conhecer o Frei Damião, que é uma das reencarnações de Emmanuel, e Frei Damião vai dizer a ela o seguinte, que o Evangelho de Jesus ele é tão profundo, não só o Evangelho do Cristo, mas também as cartas de Paulo, Atos dos Apóstolos, etc., é de uma profundidade tão gigantesca que não é interessante que nós estudemos os capítulos, mas que estudemos versículo a versículo. E é essa característica desse espírito que ele traz no estudo dessas obras. Por isso, o importante é pegar nas obras de Emmanuel e estudar, porque nós estaremos estudando o Evangelho de Jesus profundamente. Na lição de hoje, então, nessa 61 do Fonte Viva, cujo título é Nunca Desfaleça, nós temos uma observação, um ensinamento de Jesus registrado por Lucas, onde ele vai dizer, ore para que nunca desfaleça. E é exatamente sobre esses aspectos que nós podemos trabalhar na nossa existência em relação ao nosso início de ano. Por que não? Mas início de ano, quer dizer, muda o calendário, mas a situação não muda. Depende daquilo que nós queremos que mude ou dê continuidade em caráter de rotina. Depende. Nós podemos... mas essa mudança pode fazer qualquer dia. Sim, pode. Mas não tem uma data pré-determinada. Não tem. Mas nós podemos fazer se nós quisermos. E nós não precisamos escolher exatamente esse momento, mas podemos colocar como início. Não aquela condição de dieta de segunda-feira. Toda segunda-feira está se fazendo dieta. Não é que depois é adiada para outra segunda-feira. Mas a gente pode colocar. E de que maneira? Nos aspectos de que o ano que está terminando foi um ano, por vezes, difícil, aonde nós tivemos complicações, por vezes não tivemos muitas, mas tivemos algum tipo de complicação, alguma situação mais desagradável, vamos encontrar mais facilidades pela frente? Depende de tudo como é a postura do indivíduo diante da própria existência. O aluno dentro da universidade ou dentro de uma escola, no banco escolar. Ele pode entender que a universidade, o banco escolar, é algo que lhe está punindo por conta das exigências que tem, ou ele pode entender que a condição que ele se encontra é de estar sendo avaliado pela competência que tem. Via de regra, quando a situação não nos é favorável, nós temos ainda, isso não é uma regra, claro, nós temos ainda uma tendência de achar que lá no fundinho Deus não gosta muito da gente. Não é verdade? Quer dizer, isso não é uma verdade absoluta e não é uma regra. Né? Não pode, eu devo ter feito alguma coisa para estar de novo voltando na condição, porque se a gente acha que há uma impossibilidade de nós não estarmos sendo de jeito nenhum negligenciados por Deus, se esse ser que nós denominamos Deus, o Criador, nos ama indistintamente, sob qualquer circunstância, porque é amor integral, né, ao qual por vezes nós até nos preocupamos em pedir perdão para Ele. Né? Como é que pede-se perdão para um Criador que ama integralmente? Do que ele tem nos perdoar se o perdão é pressuposto da ofensa? Incrível isso, né? Por vezes a gente diz assim, eu preciso orar pedindo perdão a Deus, mas como pedir perdão para um Criador que te ama absolutamente? Eu preciso começar a trabalhar o processo do auto-perdão, exercitando em mim aquilo que eu vou ter que dar para o outro, porque ninguém perdoa o outro se não se perdoa.
Ninguém ama o semelhante se não exercita o amor em si mesmo. Ninguém consegue olhar positivamente para o semelhante se não olha para si mesmo. E é tão interessante notar isso, que, a rigor, esses exercícios são tão pequenos, mas que, por vezes, nós não damos a devida importância e essas tendências reverberam em nós mesmos, como dissemos a princípio, fortalecendo essa desclassificação que fazemos em nossa própria pessoa e nos ligando com criaturas, sejam elas encarnadas ou desencarnadas, não importa a questão de estar aí no corpo físico ou fora dele, nos ligando a essas criaturas que nos estimulam à condição para que nós, por nossa vez, em assimilando todas essas energias, vamos realmente desfalecendo, ou seja, vamos nos deixando abater. E vamos atraindo situações ou pessoas, ou para elas nós somos atraídos, fortalecendo a condição dessas pessoas e também permitindo que ela nos fortaleça, através dessa troca energética que nós fazemos com o outro. Por isso que Jesus vai, há mais de 2000 anos, veja que coisa interessante, hoje nós falamos nessa linguagem e nos entendemos, mas há mais de 2000 anos ele não dá uma fórmula, ele dá um roteiro para a criatura viver bem. Diz, ore, não é rezar, porque rezar é repetição de palavra. Rezar é um processo cuja vibração, por vezes, não passa do teto da nossa casa. A gente não atinge coisa nenhuma nem ninguém. É orar. Orar, como dizia Mahatma Gandhi, né? o líder indiano, é a respiração da alma. Veja que não é uma situação, inclusive, de um momento. É uma situação de vida. Por isso que cada vez que nós pensamos bem, há que ser uma oração. Cada vez que nós façamos uma boa leitura, há que ser uma oração. Que você veja um bom filme, é uma oração. Que você tenha uma boa conversa, é uma oração. Que você esteja realizando um trabalho, por mais simples que seja, com muita boa vontade, é uma oração. Porque se ela é a respiração da alma, tudo que você fizer de boa vontade, que nós fizermos de boa vontade, você está orando. Então a ligação com Deus não é mais aquele momento específico, é uma condição de que nós podemos viver a vida em oração. Veja, e não é uma situação de fanático religioso, de nós vivermos com o pé no planeta e a cabeça no plano espiritual. Ao contrário, se nós estamos reencarnados aqui, nós estamos reencarnados para realizar as nossas atividades aqui, visando a condição de nós como espíritos. Então, a situação que pode ser, por exemplo, difícil, ou a situação que se apresente como rotina, ou a situação que se apresente positiva, todas as situações que surjam na nossa vida, elas estão relacionadas com o desenvolvimento do espírito. Nós aqui, por exemplo, por vezes não fazemos um trabalho que é rotineiro, ele se repete. O que a gente pode estar aprendendo com isso? Como espíritos que nós somos. Disciplina. Não é verdade? Aquela criatura, por vezes, que te incomoda profundamente, que te cobra no detalhe, mas assim, vai, né, pega pelo em ovo, como a gente diz, né, popularmente no Brasil. O que é que nós estamos aprendendo com esta criatura que a gente tem ímpetos, às vezes, de querer acariciar o pescoço dessa criatura, né, de forma mais intensa? O que a gente está aprendendo com isso? Paciência. Que são os verdadeiros valores que Jesus vai nos colocar em relação às questões do espírito. Quando ele diz, não ajunteis tesouros na terra, não significa que nós vamos abrir mão dos nossos objetivos, das nossas oportunidades, do 2012 que está começando, dos nossos projetos para nos melhorarmos, para vivermos melhor, para comprarmos aquilo que nós desejamos, e aqui a gente pode comprar e usar, o que é mais interessante, né? Porque no Brasil você compra e não usa. Aí, porque quando usa as pessoas querem para elas, e às vezes te fazem uns convites bastante convincentes. Aí o ponto não é genérico também, mas às vezes acontece muito, principalmente em cidade grande. O ponto
Você não vai abrir mão, nós não vamos abrir mão daquilo que nós queremos, da nossa melhoria, em absoluto. Na realidade, não é abrir mão de objetivo nenhum, de situação nenhuma, de melhorar e muito na condição do próximo ano, não é tendo como referência o dia primeiro, mas apenas como referência, é a condição de nós aproveitarmos tudo isso e não nos escravizarmos a essa situação. Não colocarmos todo o nosso potencial energético, ou seja, todo o potencial do espírito, para se direcionar numa única situação e parar de enxergar aquilo que nos cerca. É abrir-se para a vida, não é fechar-se para a vida. É estar atento para as coisas que estão ao nosso redor, apesar dos nossos objetivos. É prestar atenção nos pequenos detalhes. Por vezes nós passamos numa avenida e como a velocidade via de regra é muito alta, nós não percebemos os jardins que tem no centro. Já perceberam isso? Por vezes existem jardins em determinadas regiões que até lírios têm. Quem é que já viu lírio em algum jardim aqui passando de automóvel? Nunca ninguém viu lírio? Ah, você pelo menos já viu, ele também. Mas por que é raro ver lírio? Eles não existem ou a gente passa com tanta pressa que não percebe? É assim que por vezes a gente passa pela vida e não percebe os lírios que estão em volta, porque o foco é só no nosso objetivo. Quando na realidade, aí dizemos, mas veja, eu não tive tempo para isso. Não é uma realidade? 2012 se começa no dia 1º, apenas como data referencial, a gente precisa começar a ter mais tempo para nós mesmos na observação do semelhante. Comecemos a verificar que esta condição de nós ampliarmos a nossa observação, porque capacidade todos nós temos, né? Ampliarmos a nossa observação, dá sustentação para que nós nos fortaleçamos e diante de situações que são de maior exigência, nós não venhamos a desfalecer. Se a oração é respiração da alma, a observação daquilo que nos cerca, a começar desse exemplo simples de prestar atenção em flor que tem de repente na vida, claro que você não vai dirigir assim, né? Porque aí você corre o risco de prestar atenção no plano espiritual. Mas o fato é, de prestarmos atenção nas coisas que estão na nossa vida, ao redor da nossa vida, faz o enriquecimento da nossa existência e nos fortalece em relação à nossa necessidade de administrarmos, por vezes, momentos que são complicados. Principalmente em 2012, em que vai acabar o mundo no dia 21 de dezembro, como todo mundo já sabe, porque termina o calendário maia. E agora, se a gente tinha um ano para ficar bom, já reduziu esse prazo. Olha que loucura, né? Então, esse prazo está bem reduzido. Mas o Divaldo, numa entrevista que ele deu, ele falou que nos 83 anos de idade, que já está indo para 84, ele já viu o mundo acabar 15 vezes. Deve ser uma decepção atrás da outra, que não acaba nunca. Aí, o ponto é que se renovam essas situações. Mas o fato é dessa maneira ou não é dessa maneira que nós vamos administrando melhor a nossa existência? A gente diz assim, a casa espírita me ajuda. É verdade. Mas o trabalho inicial e de continuidade e de manutenção é feito através daquilo que nós pensamos no dia a dia, daquilo que nós estamos fazendo com a nossa existência a cada momento, no quesito de observarmos as situações como um todo, aproveitarmos cada momento da nossa existência e, diante da dificuldade, buscar através da oração, que é, na realidade, nós mantermos um estado de rotina através daquilo que nós vamos fazendo no dia a dia. Não dissemos? Se nós temos boas conversas, por que deturparmos as boas conversas? Com situações, por vezes, que não passam de achismo, sem conhecimento de causa, e nós desfocamos
de energias positivas para energias negativas. E com isso não é um exemplo só na questão da conversa, e com isso nós vamos nitidamente fazendo uma troca de energias que poderiam ser positivas. Fazemos uma troca de energias que vão nos deixando cada vez mais depressivos diante dos problemas que surjam na nossa frente. Veja como é uma questão, de fato, da própria vontade do Espírito. Não é uma condição de que Deus não goste, que Espírito me persegue, que dá tudo errado. É uma condição nossa para conosco mesmo. Então é uma realidade que a gente pode fazer mudança. Então quando a gente diz para o outro, para 2012, que você tenha um feliz ano, que você tenha um ano de realizações, isso é uma verdade no momento em que nós façamos isso em nós mesmos, acreditando nisso e fazendo com que ela aconteça através do exercício no bem. Veja que nós não estamos aqui falando pura e simplesmente de nós estarmos num voluntariado. O voluntariado, ele na realidade, ele nada mais é do que um desdobramento daquilo que a criatura, de fato, tem em seu interior. Agora, ele pode começar a ser o motivador para que o indivíduo pense e viva melhor. Veja, mas a relação está conosco. Ah, mas é um problema de reencarnação. Quem te disse? Ah, porque eu fui num centro tal, eu fui num lugar tal, e aí o médium disse que eu fui não sei o que na outra existência, e agora eu estou passando por isso por causa daquilo. Se quando aparecer alguém na tua frente e disser isso, tenha um chilique, mas tenha um chilique e role no chão, comece a estribuchar, porque aí ele vai pensar que você está louco, não vai querer mais conversar com você a respeito disso, nem de coisa nenhuma, e você acabou se livrando dessa criatura. Quem é que pode estabelecer uma condição reencarnatória, por exemplo, na penada, ou seja, de uma única escrita, olhando para a criatura e dizer, você vive isso por causa que você foi aquilo. E o meu livre-arbítrio? Era o que nós falávamos há pouco tempo aqui, quando nós estávamos conversando com o Luíde, a nossa colega. E o livre-arbítrio faz o quê? E o meu pensamento, a minha maneira de pensar no dia a dia, faz o quê na minha vida? Que tipo de interferência faz? Que tipo de influência tem na minha existência? A maneira que eu penso a cada dia? Que tipo de influência tem a maneira com que eu me relaciono com o semelhante a cada dia? Como é que funciona isso na minha existência? Tem a ver com as questões das minhas tendências de existências anteriores, mas eu não posso estar formando uma tendência agora? Se, por exemplo, eu faço observação negativa dos outros, eu não estou formando uma tendência, porque ela pode não existir, eu posso estar montando a partir de agora, eu posso estar criando esta situação para o futuro, ou eu posso estar simplesmente estimulando aquilo que eu já venho trazendo um pouco do passado e reforço a partir da manutenção da postura. Aí eu digo que a minha vida é infeliz, ou a situação não dá certo por causa de A, de B, de C, porque essa história da terceirização já vem desde que o mundo é mundo praticamente, não é? Nós sempre escolhemos alguém para terceirizar. Então a gente terceirizava para demônio, para Satanás, para Lúcifer, para isso aqui. Como nós viramos espíritas, a gente terceiriza para obsessor. Ah, isso aqui é assim porque o meu obsessor me estimulou, porque ele me colocou ali, porque ele fez aquilo. E a gente não faz nada. Então o cidadão, ele tem um poder acima da nossa capacidade que é gigantesco. Primeiro, para ele ter essa possibilidade desse poder todo sobre nós, tem todo um processo que nós somos mais efetivos um com os outros na nossa dimensão de reencarnados do que ele como desencarnado, sim ou não? Primeiro, a gente fala o que bem entende para o outro, ou o outro fala para nós, de forma extremamente objetiva. O espírito precisa, primeiro, saber como se entra em sintonia conosco, ter a sua assimilação daquilo que ele está querendo. Veja como dá uma mão de obra gigantesca para ele. Quando nós somos muito mais efetivos uns com os outros. Podemos, através da palavra, não é? Levantar o indivíduo ou estraçalhar o indivíduo.
Somos muito objetivos em relação no nosso relacionamento com o nosso semelhante, seja dentro do lar ou daqueles mais próximos, do que espírito que venha de repente nos estimular ou estimular o outro. É fato ou não é? Agora, quem conduz então a nossa existência? Somos nós, através dessa nossa postura diante da vida, ou são os espíritos que ficam nos estimulando a de repente tomar atitudes negativas, etc. Somos senhores da nossa situação e frutos de nós mesmos. Se somos senhores da nossa situação e fruto de nós mesmos, e agora conscientes do jeito que nós estamos, porque nós temos um nível hoje de consciência que é de impressionar. O que nós sabemos de nós mesmos hoje, apesar de sabermos pouco, mas o que sabemos de nós mesmos hoje é de uma grandiosidade que dá para nós trabalharmos as situações da nossa existência de uma maneira muito mais efetiva do que nós tínhamos até então. O que é que nós tivemos durante um período gigantesco da nossa história? Uma total ignorância a respeito de tudo e de todas as coisas que nos foram facultadas só para falar de Jesus para cá há mais de 2000 anos. Vivíamos numa realidade de ignorância a respeito dos conhecimentos do próprio Cristo, onde não nos era facultado a poder acessar esse tipo de conhecimento que teria nos direcionado de uma maneira muito mais objetiva em relação à nossa existência daquilo que nós nos encontramos hoje. Então foram investimentos, e veja que não são situações recolocadas para o plano espiritual, foram investimentos de criaturas no próprio planeta que seguraram a evolução do ser, como muitas situações nós vemos até hoje, de criaturas que seguram a evolução das pessoas, quando não somos nós mesmos que retemos a nossa própria evolução, da maneira de não acreditar em nós mesmos, ou não passamos esta condição da retenção para o outro através daquilo que a gente diz para ele. Isso aí não vai dar certo. Puxa, mas eu tenho um plano. Isso aí não vai dar certo. Você já pensou melhor? Pensa melhor. Isso aí, olha, eu já até tentei, não é? Mas isso aí não vai dar certo. É ou não é uma questão de bloquear a iniciativa do outro? É ou não é uma questão de nos bloquear em relação à nossa própria vida? Eu estou fazendo isso aqui, mas eu não sei não. Então como é que a coisa pode andar? Como é que nós podemos fazer? Não é querer viver uma situação ilusória em relação à nossa existência. É ter o pé no chão, sim, mas, na realidade, ter a vontade de colocar os nossos pensamentos melhores a cada momento da nossa existência. Se Jesus tivesse, em relação à sua passagem no planeta, nós não estamos fazendo comparação conosco, mas se Jesus tivesse, em relação à sua passagem no planeta, se intimidado diante daquilo que os outros pensavam ou que falavam dele, ele não teria concluído a sua missão. Se todos os demais espíritos, que nós temos, por exemplo, como a mídia alcança, não é? Como uma Madre Teresa de Calcutá, uma Irmã Dulce, um Chico Xavier, um João Paulo II, o próprio Dalai Lama, que continua reencarnado, o Masaharu Taniguchi, que foram espíritos missionários para um período, porque não vem um espírito só para uma determinada área, região ou continente, ou religião. Não, nós verificamos que esses missionários eles vêm para todos os grupos. Né? De uma maneira geral, vêm-se as levas de missionários para todos os grupos. Como nós, por nossa vez, para o nosso grupo, nós também somos missionários. Né? A mãe e o pai têm a missão da família, mas nós temos, por exemplo, podemos ter missão, por exemplo, como funcionário, podemos ter missão como patrão, ou seja, são as missões de cada um. E não quer dizer que esse espírito esteja mais ou menos em relação aos outros. É neste momento necessário a questão desse tipo de aprendizado, seja de que natureza for. Por vezes o grande empresário ou o funcionário dele, todos eles são missões relativas àquele momento de aprendizado, sem desvalorizar, sem tirar mérito, sem colocar mérito mais naquele e menos no outro. Ora, nessa situação, se cada um desses exemplos que nós demos, onde a mídia alcança com maior objetividade, se cada um desses tivesse se deixado abater, como é que a obra poderia ser concluída?
Quantas vezes quando a gente vai falar da nossa situação como espíritas, no exemplo do Chico, quantas vezes esta criatura não foi verdadeiramente dinamitada pela imprensa? A começar ele fez durante 2 anos sessão espírita sozinho. 2 anos. Foi capa de revista chamado de fraude. Mais de uma vez. Página de jornal acusando-o de ser um fraudulento, de ser um enganador, mais de uma vez. Será que a gente suportaria isso? Mas, no entanto, deu foco na sua missão. Aí a gente vai dizer, mas o Chico era Chico, mas você é você. E eu sou eu, diante daquilo que nós temos que realizar. Então, na verdade, foco naquilo que a gente tem que fazer. Foco naquilo que a gente tem que fazer, acreditando que é possível, por isso é que nós estamos reencarnados aqui. Porque se Deus é sabedoria infinita, absoluta, se nós não fôssemos úteis na presente reencarnação nesse momento, nós não estaríamos mais no planeta. Isso não é para meter medo em ninguém, mas que é uma realidade, nós não estaríamos no planeta. Se estamos no planeta, é que a misericórdia divina, no grau de confiança para cada um de nós, tem em nós criaturas de valor para que estejam nesse período, dentro da nossa esfera, nesta dimensão, para realizarem, diante da sua missão, seja o nível dela que for, o melhor, porque a sua missão, o seu trabalho, o nosso trabalho, diante da realidade do momento, é que vai fazer a diferença na construção daquele futuro que nós imaginamos, que nós tanto esperamos, de ser um futuro de mais paz, de mais equilíbrio, de mais amor, de mais luz. Nós somos essas criaturas, essa engrenagem dessa máquina, cuja importância é fundamental. Então, quando nós estamos diante de uma realidade de um novo ano, na oportunidade de votos de iniciarmos um novo ano, façamos isso para nós mesmos, com essa esperança que nós queremos transmitir para o semelhante, em nós mesmos, acreditando nas nossas próprias possibilidades, na condição de filhos e filhas de Deus que nós somos, na confiança divina em cada um de nós, para que nós possamos, de fato, realizar aquilo que nós nos comprometemos, não com Deus, nem com A, nem com B, mas que nos comprometemos conosco, de realizarmos o melhor dentro daquilo que nós possamos fazer. Se estamos dentro do lar, procuremos fazer o melhor. Se estamos num relacionamento maior, procuremos fazer o melhor, pensando o melhor, desejando o melhor. Não é, como já dissemos, viver de forma utópica ou fantasiosa. É viver a realidade como espírito. Se é para orar, para nós não desfalecermos, para nós não nos deixarmos abater, transformemos a nossa vida, como dissemos a princípio, numa oração. A cada instante. Saia daqui hoje de forma diferente. Faça esse exercício durante esta semana. Nós estamos começando na segunda-feira. Chegue em casa hoje em paz. Às vezes é difícil, hein? Às vezes é difícil chegar em paz em casa. Se tiver familiar esperando, então, e você chegar em paz, o pessoal diz, nossa, né? Se não tiver familiar, porque você mora sozinho ou sozinha, o próprio obsessor vai dizer, meu Deus do céu, o que aconteceu com essa criatura? Não é uma realidade, porque, via de regra, nós não chegamos em paz nos lugares. Nós queremos tanto a paz, e nós não chegamos em paz nos lugares, a começar do próprio lar, ou não saímos em paz dele. Antes de entrar em casa, diz assim, eu vou entrar em paz. Você vai ver que na hora que você for, se for maçaneta, se for de botão, você vai apertar, inclusive, mais devagar. Entre em paz. Quando for amanhã, quando você for levantar para sair para o trabalho, ou se estiver de férias, seja lá o que for, levante em paz. Levantar em paz significa, deixa eu agradecer a Deus a oportunidade deste novo dia.
Então, se eu estou entrando em 2012, eu vou agradecer a Deus esta oportunidade desse novo ano. Ah, é o calendário, não importa. Eu vou agradecer a Deus, porque eu podia ter desencarnado durante a noite. Mas, é óbvio, né? Mas o fato é que a gente também não precisa ficar preocupado durante a noite toda, se eu não vou dormir, porque vai que eu durmo e desencarno, coisa do gênero. Não é esse problema. Mas o fato é agradecer a vida e a gente vai levante-se em paz. Levantar em paz é levantar com tranquilidade. Cante uma música que você goste. Vá para a rua, mas vá em paz. Você vai ver que a gente muda a maneira até de respirar, de caminhar, de dirigir, e você passa a observar as coisas que estão ao seu redor. Você passa a observar a flor que você não vê nos canteiros, você passa a observar as pessoas, passa a observar as criaturas e passa a observar a você mesmo, a maravilha que você é como filho e filha de Deus. Que por vezes a gente diz, mas é assim, é assado, se deprecia porque permite que essas influências, que nós mesmos criamos esses vínculos por deixar o nosso roteador com sem password, deixa o roteador totalmente aberto e permite que essas influências nos derrubem diante de situações que nós poderíamos estar administrando com tranquilidade. E diante da dificuldade, nós estamos devidamente fortalecidos por uma postura positiva e não necessariamente, eu vou à casa espírita, sou auxiliado sim, mas eu preciso trabalhar a minha própria influência na minha existência. Senão eu tomo passe, André Luiz descreve isso no Missionários da Luz, para quem quiser conferir, está lá. Eu tomo um passe, saio daqui, primeiro que eu dou uma mão de obra para o plano espiritual gigantesco, que eu tenho que chegar, o pessoal precisa, está todo mundo harmonizado, aí o médium gasta uma quantidade de energia que inclusive tem que ser dele, né, para a pessoa, aí eu saio daqui iluminadaço, que é exatamente a situação. Você pode ver no André Luiz, sai a mãe e o casal de filhos da casa espírita envoltos numa atmosfera de luz. Por quê? Porque nesse processo que acontece na nossa assistência, esse processo é uma transferência de energia e energia-matéria, aonde, na realidade, esta camada de energia, de matéria, envolve a criatura, no sentido de que a manutenção desta energia é dada de acordo com os pensamentos. Para você que leu, vai se lembrar. Para você que não leu, talvez te estimule esta leitura. Sai a mãe e o casal de filhos. Quando eles chegam na esquina, não precisa se preocupar, porque às vezes eles não estão na esquina, estão em casa. Aí eles chegam na esquina, tem os espíritos esperando o trio, né? Então, o trio vai se aproximando e os espíritos se aproximam deles e já chegam na senhora e começam a estimular ideias negativas. Não se preocupe, porque isso não é genérico, tá? Porque às vezes a gente nem precisa, nós nos estimulamos sozinhos. Aí o processo eles começam a estimular ideias negativas e ela começa a dizer, mas eu não tenho jeito mesmo, eu sou assim, carne de pescoço. Ela não diz isso, o André Luiz não diz isso no livro, mas tipo, eu vejo que não dá para mudar, a situação é difícil, e André Luiz vai observando que esta energia que a envolvia vai desaparecendo, porque vai se transubstanciando, porque a energia dela inferiorizada passa a dominar e vai consumindo este material que a envolvia. Aí eles vão em cima do rapaz, e o rapaz diz assim, veja, a minha sexualidade é desequilibrada, eu não consigo me manter equilibrado diante do sexo, né? O sexo não existe nenhum problema com a sexualidade. Ele falava da questão do desequilíbrio dela. Eu não consigo viver equilibrado diante dessa realidade, e também era observado que esse material ele ia se dissolvendo, ele ia se diluindo. Aí foram para cima da menina. E ela disse, não, peraí, nós temos que nos manter firmes. Claro que a situação é difícil, claro que existem momentos muito complicados, mas nós temos que insistir, e insistir nós mesmos.
Se eu acredito em Deus, se eu tenho fé em amigos espirituais, se eu aceito Jesus, nós temos que insistir em nós mesmos. E era interessante observar que o mentor descreve que não só esta camada de energia, essa aura que a envolvia de energia, era mantida, como ela repelia a aproximação desses espíritos que a estimulava. A demonstração é clara. Depende de nós mesmos. Sairmos daqui, termos uma semana positiva, independente de situações complicadas, independente de problemas, né? Sairmos daqui, termos uma semana positiva, depende de nós mesmos. Olha que beleza, porque a gente não depende de coisa nenhuma nem de ninguém. Não é fantástico isso? Aquilo que nós recebemos na noite de hoje, todos nós recebemos, não precisamos passar pela Câmara de Passe para deixarmos de ser atendidos. Nós somos atendidos, todos nós. Aquilo que nós recebemos hoje, nós podemos manter durante toda a nossa semana pela nossa própria vontade. E começar esse ano de 2012 numa nova realidade. Uma realidade positiva de se sentir filho e filha de Deus e não pura e simplesmente colocar isso da boca para fora. De desejar para o outro um ano positivo, não de maneira comercial, mas de sentimento, de colocar para o outro esta condição positiva, para que a nossa vida mude ao nosso redor e influencie as pessoas que se relacionam conosco. Na posição da verdadeira oração. Aliás, é o próprio Emmanuel que faz uma definição de oração fantástica para todos nós. Diz ele, cada vez que nós oramos, nós pensamos que nós modificamos as coisas ao nosso redor e as pessoas, mas somos nós que mudamos a maneira de ver as coisas e as pessoas. Vai mais fundo ele, dizendo o seguinte, cada vez que nós oramos, é como, por exemplo, entrar num quarto e acender a luz. A oração por si só não arruma o quarto se estiver desarrumado, se estiver cheio de poeira, mas mostra para a gente aquilo que a gente tem que fazer. Significa que depende da minha vontade, depende da maneira como eu encaro e aquilo que eu quero, para que a realidade de Deus aconteça em mim. Jesus deixou bem claro para nós: ajuda-te, que o céu te ajudará. Que nós possamos, com uma visão que a doutrina espírita, que é abençoada, nos dá em relação a nós mesmos, que nós possamos aproveitar esta visão fantástica, que é de fato de uma abertura gigantesca em relação à nossa existência, à existência do próximo, à nossa participação na sociedade e os nossos objetivos, nós possamos aproveitar e colocar em 2012 toda essa energia positiva que nós por vezes desejamos para o outro, mas não acreditamos em nós mesmos. Que nós possamos transferir para o semelhante esses aspectos positivos, exercitando em nós mesmos, até porque Emmanuel, no próprio livro Fonte Viva, vai nos ensinar que o nosso próximo é a nossa ponte para com Deus, porque é através do próximo que nós exercitamos as coisas positivas em nós e atingimos Deus em nós mesmos, através da oportunidade do exercício. Exercitemos o bem. Façamos o melhor que estiver ao nosso alcance. Muita paz a todos. Obrigado.